Bom dia, Maternal 2. Hoje, terça-feira, dia 25 de agosto, iremos continuar em Natureza e Sociedade, só que hoje vamos terminar a atividade sobre os meios de transportes. Vamos lá. Então, finalização dos meios de transportes. Identificar os vários tipos de meios de transportes. Então, aqui a tia Dani pegou uma figura, ó. Um navio, um barco, um trem, um avião, um ônibus. Nossa, tia Dani, esse ônibus tem 2 andares. Sim, esse ônibus, ele é da Inglaterra. Lá eles têm o costume de ter ônibus de 2 andares. Aqui no Brasil até que existe, só que é ônibus de viagem, certo? Um carro, um helicóptero. Novamente, página 110, só uma atividade. Vamos lá. Pinte os espaços com pontos e descubra um meio de transporte que é usado para navegar. Então, no livro de vocês vai aparecer, ó, só o pontinho. Aí você vai pintar. Tia Dani, aqui pela imagem que você tá me mostrando, deu para ver que é um barco. Muito bem. Então, por que uma atividade só? Para você fazer caprichado, que aqui, ó, você vai ter que pintar esse espaço, não pode passar por o de baixo nem por o de cima. Aí você já pode ir pintando colorido, não tem problema. Por isso que é uma atividade só no livro, que a tia Dani quer caprichada, para fazer com calma. Então, a gente vai descobrir qual é o meio de transporte usado para navegar. O barco. Nossa atividade lúdica. Você vai me responder. Você já passeou de barco? Novamente, vai pedir para a mamãe ou papai gravar um vídeo me respondendo essa pergunta. Tia Dani, eu já passei de barco em tal lugar, eu gostei, não gostei. O porquê que não gostou, certo? Hoje também é o Dia do Soldado. Então, vamos lá. O Dia do Soldado é uma data comemorativa brasileira, cujo dia é 25 de agosto. A data homenageia o dia do nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. No dia 25 de agosto de 1803, patrono do Exército Brasileiro, tornou-se conhecido como o Pacificador, após sufocar muitas rebeliões contra o Império. Então, em comemoração a essa data, tia Dani vai fazer um binóculo com material reciclado. Então, a gente vai precisar, ó, 2 rolinhos de papel higiênico, cartolina ou folha de sulfite, pra gente fazer essa parte de cima aqui, ó, que vai unir um rolinho no outro, fita adesiva, tesoura, barbante e adesivos. Porque aqui, ó, o amiguinho que fez, ó, decorou com adesivo. Aqui a tia Dani vai dar sugestão. Tem tinta guache verde em casa? Pode pintar o rolinho. Tia Dani, eu não tenho, então não precisa pintar o rolinho. Pode deixar o rolinho na cor dele parda, na cor normal dele. Porque aí em cima, quando a gente for finalizar ele, a gente pode enfeitar ele bem colorido. Combinado? Então, essa atividade do binóculo, em comemoração ao Dia do Soldado, a tia Dani vai estar ensinando na aula do Zoom. Combinado? Espero vocês! Olá! Hoje a tia Dani vai contar a história do Soldadinho de Chumbo. Mas por que, tia Dani, você mudou o livro? Porque hoje, terça-feira, é Dia do Soldado. Então eu parei para pensar. Tenho que contar uma história que fale de soldado. Então eu tenho o livro do Soldadinho. Ó que bonitinho. Tia Dani vai mostrar dentro do livro. Olha o tanto de soldados. Vamos lá. Era uma vez 25 valentes soldadinhos de chumbo que foram dados de presente
a um menino no dia do aniversário dele. Todos eram iguaizinhos, pois tinham sido fabricados com o mesmo molde. Apenas um deles era diferente, pois lhe faltava uma das pernas. Este foi o último soldadinho a ser fundido. Então, ele foi o último soldadinho a ser fabricado. E acabou faltando chumbo para completar o molde. Mesmo assim, o corajoso soldado aprendeu a ficar de pé e fazer guarda ao lado de seus companheiros de batalha. Antes de dormir, o menino enfileirou o soldadinho sobre uma mesa cheia de brinquedos, junto a um castelo de papelão. Olha só a imagem. Olha o castelo. Olha aqui o soldadinho, ó, faltando a perninha. Tadinho dele, né? Na porta do castelo havia uma graciosa bailarina de papel. Muito elegante, mantinha seus braços erguidos em arco sobre a cabeça e uma de suas pernas tão esticadas que não se podia notar. Ao ver o rosto da bailarina, o soldadinho logo pensou: acho que ela seria uma noiva perfeita para mim. Como eu gostaria de conhecê-la. O soldadinho concluiu que, assim como ele, a bailarina tinha uma perna só. Olha aqui a imagem, a bailarina e o soldadinho olhando para ela. À noite, depois que os moradores da casa iam dormir, os brinquedos caíam na farra e se divertiam a valer. Os únicos que não saíam do lugar eram o soldadinho de chumbo e a bailarina. Ela se apoiava na pontinha do pé e o soldadinho se equilibrava sobre uma única perna, sem tirar os olhos dela nem por um segundo. Então ele ficava assim, né? Ó que linda a imagem. Ele de olhinho nela. Vamos lá. Certa noite, uma lata se abriu e de lá de dentro saiu um pequeno feiticeiro. Todos os brinquedos ficaram amedrontados, pois já sabiam quem era aquela figura enfesada, aquela figura brava, nervosa. Soldadinho de chumbo, desista de olhar para ela, disse o feiticeiro. Mas o soldado fingiu não ouvir e continuou atento à moça. Estou avisando, você não perde por esperar, ameaçou o bruxo. Quando deu meia-noite, o relógio tocou. Dong, dong, dong. No dia seguinte, o menino pegou seus soldadinhos e os enfileirou lado a lado, perto da janela. Empurrado pelo vento ou talvez pelo feiticeiro, o soldadinho de uma perna só despencou do terceiro andar e caiu na calçada. Naquele momento, dois meninos passavam por ali e o encontraram. Olhe, um soldado de chumbo! Pena que está quebrado. Vamos colocá-lo em um barco para ele navegar o mundo? Com uma folha de jornal, a dupla fez um barco, instalou o soldado dentro e o soltou em um riacho. De repente, o barco entrou em um pequeno canal, tão escuro quanto a caixa onde os soldados eram guardados. Para onde estou indo? Se perguntava o brinquedo. Acho que isso é uma armadilha daquele feiticeiro. Ah, se minha amada estivesse comigo aqui, será que ela ainda se lembra de mim? No meio do caminho, surgiu um enorme rato que lhe disse: Soldado, mostre-me seu passaporte e sua autorização para navegar por estas águas. O boneco não respondeu, apenas segurou seu fuzil com firmeza e bravura. O rato perseguiu o barco, gritando: Esse soldado não pode passar!
Não mostrou o passaporte. Mesmo assim, o soldadinho seguiu em frente. A correnteza ficou mais forte e o barco, levado até o rio, ficou encharcado e se desmanchou. Ao ver o soldado na água, um peixe enorme o engoliu, pensando que fosse alguma isca. Dentro da barriga do animal, uma escuridão imensa impediu o soldadinho de enxergar. O boneco pensou na linda bailarina que ele jamais voltaria a ver. Um homem pescou o peixe e o levou para vender no mercado da cidade. Quem o comprou foi justamente a cozinheira da casa onde morava o soldadinho de chumbo. Na hora de preparar o almoço, ela abriu a barriga do peixe com uma faca e, para sua surpresa, encontrou o brinquedo lá no meio. O menino ficou muito contente por recuperar seu soldadinho perdido. Deu-lhe um banho para tirar toda a lama e sujeira e o recolocou na janela. Olha aqui quando ela abriu o peixe, soldadinho lá dentro. Que sorte, né? O soldadinho reconheceu o castelo e a bailarina. Os dois trocaram olhares em silêncio. De repente, sem nenhum motivo, o menino pegou o soldadinho e o jogou no fogo da lareira. Isso só podia ser coisa do feiticeiro. O soldado começou a perder suas cores, sentindo um calor horrível, mas não parou de olhar para a boneca. Quando uma porta se abriu, uma rajada de vento levou a bailarina até o fogo. Junto do soldadinho, bastou uma labareda e ela desapareceu no meio das chamas. No dia seguinte, quando a arrumadeira recolheu as cinzas, encontrou um pequeno coração de chumbo. E a única coisa que restou do soldadinho. Da pequena bailarina sobrou uma única lantejoula, que antes enfeitava seu belo e exuberante vestido. Fim. Que triste, né? O feiticeiro fez um feitiço, o menino jogou o soldadinho na lareira, a bailarina foi para a lareira também por conta do vento e os dois pegaram fogo. Fim.